nessa noite eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é vencendo os medos que nos paralisa, porque o medo nos paralisa, o medo nos congela, o medo atrasa aquilo que Deus tem na nossa vida. E eu quero usar um texto muito interessante, que eu estava lendo esses dias, que está lá em Jó, capítulo de número 3, e o verso de número 25, olha que texto maravilhoso. Ele diz o seguinte, olha o que Jó vai dizer. Jó vai dizer: aquilo que eu mais temia veio sobre mim, e o que eu mais receava aconteceu. Ou seja, aquilo, Jó está dizendo, que eu tinha mais medo, veio sobre mim. Aquilo que eu mais temia, que eu mais receava, aconteceu. Por quê? Porque nós somos, talvez você não entenda isso, mas pesquisa. Nós somos energia, e nós atraímos, sabe, aquilo, aquele campo de energia onde nós estamos. Eu não sei se você, vou te explicar isso de uma maneira melhor para você entender. Você já chegou em um ambiente de trabalho, num ambiente de escola, ou num ambiente que você chegou totalmente feliz, e aí de repente você chegou naquele lugar, tinha uma pessoa tão negativa, um ambiente tão negativo, que aquilo, você acabou atraindo aquilo lá, e o teu dia foi um dia ruim. Mas também deve ter acontecido com você, que você chegou num lugar triste, você estava triste, e quando você chegou nesse lugar, você encontrou um ambiente alegre, você ouviu uma palavra alegre, uma palavra, sabe, que te colocou para cima, e teu dia mudou inteiro. Isso é energia, é aquilo que nós atraímos. E a Bíblia diz que Jó, quando a Bíblia começa a falar de Jó, olha como é que diz o capítulo 1 e o verso de número 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha aqui, que maravilha. Olha o que a Bíblia está dizendo de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Por que Jó era tudo isso? Nós temos que entender aqui que o livro de Jó, segundo alguns historiadores, foi o primeiro livro que foi escrito. Jó não tinha a revelação de Deus que Jesus Cristo trouxe para os apóstolos e trouxe para nós. Jó servia a Deus por causa que Jó tinha medo. Jó tinha medo de desagradar a Deus. Jó tinha medo de falar alguma coisa que magoasse Deus, e segundo alguns costumes que nós tivemos antes, vai que eu desagrado a Deus e Deus pesa a mão sobre a minha vida. Lembra quando a gente fazia uma arte, fazia uma bagunça, e alguém chegava para você e falava assim, ó, cuidado com os castigos de Deus. Quando a gente, algum tempo atrás, quando o irmão estava passando por um momento, sabe, de dificuldade, de tribulação, perdi o emprego,
brigava, estava doente. Primeira coisa que a gente dizia, ou as pessoas diziam, era: Deus está pesando a mão sobre essa pessoa. Sim ou não? Por quê? Porque o entendimento era que se você for um bom menino, Deus não vai te castigar. Mas se você for um mau menino, Deus vai te castigar. Esse era o entendimento que Jó tinha. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso aqui não foi Jó que escreveu. Segundo alguns estudiosos, quem escreveu esse livro foi Moisés. Olha algo interessante aqui, ó. A Bíblia diz que Jó tinha alguns filhos, e toda vez que os filhos se reuniam para fazer um churrasco, para comemorar alguma coisa, para fazer uma festa, quando eles terminavam, Jó ia lá e fazia um sacrifício a Deus, porque Jó pensava assim: vai que eles fizeram alguma coisa que Deus não se agradou. Então Jó vivia nesse medo, e aí de repente acontece aquilo que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. A Bíblia diz que tem uma conversa no céu, né? Um demônio, Satanás, né? Que essa palavra Satanás, ela quer dizer um anjo, não é o diabo que está acorrentado. Se apresentou diante de Deus, e Deus olhou e disse para ele assim: olha, você viu o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. É o que o diabo falou? Lógico. O Senhor coloca uma cerca de proteção diante dele. O Senhor protege a casa dele. Ele tem tudo. Ele te serve. Ele é reto. Ele é íntegro. Por quê? Porque ele tem medo. Por isso que ele te serve. Sabe, uma das coisas piores que tem é você servir a Jesus por medo. Jesus não quer que você o sirva por medo. Jesus quer que você o sirva porque você o ama, porque você tem amor para com ele. Então Jó era um homem íntegro, próspero, temente a Deus. Mas após Jó perder os seus filhos, após Jó perder os seus bens, a sua saúde, Jó ele vai verbalizar: o que eu mais temia veio sobre mim. Então por que Jó servia, era reto, íntegro? Por quê? Porque Jó tinha medo de acontecer alguma coisa com ele. Jó não entendeu que aquilo que Jesus disse séculos depois, que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele, Deus, Jesus, Ele venceu o mundo, Ele venceu as lutas. Então Jó, ele diz: o que eu mais temia veio sobre mim. Ele tinha medo. Você serve a Jesus com medo? Qual é o seu medo? Pastor, eu tenho medo de ficar desempregado e não conseguir pagar minha casa. Eu tenho medo de ficar doente e não conseguir terminar de criar os meus filhos. Eu tenho medo de perder emprego. Eu tenho medo disso e daí. Eu tenho medo de morrer. Qual é o seu medo? O que prende você? Por quê? Porque o medo ele é uma prisão silenciosa.
que pode roubar a sua alegria antes mesmo que algo aconteça. O medo faz você sofrer antecipado, antes do tempo. Nem aconteceu ainda, mas você já está com medo. Ai, eu estou com medo porque eu não vou conseguir pagar o meu aluguel. Eu estou com medo porque eu não vou conseguir fazer aquela viagem que eu queria. O que está fazendo você perder o seu sono? Qual é o seu medo? Medo do futuro? Medo de alguma doença? De desemprego? A Bíblia diz que o que Jó mais temia, o que Jó mais temia? Jó tinha temor pela família. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício continuamente. Verso 5 do capítulo 1, a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício pela família dele continuamente. Qual é o teu medo? Jó tinha medo pela família. Jó tinha medo de perder tudo. Sua integridade e prosperidade estava sob vigilância em seu coração. Jó tinha medo de perder a sua casa. Jó tinha medo de perder os seus filhos. Jó tinha medo de perder a sua riqueza. Jó tinha medo do sofrimento. Ele tinha medo dos dias maus. Ei, se você viver a sua vida com medo, você não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você realmente ama Jesus, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se a sua confiança está no teu emprego, então eu digo para você, tenha medo. Se a tua confiança está naquilo que você tem, olha, conselhos do seu pastor que te ama, tenha medo. Mas se a sua confiança está em Deus, não tenha medo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que Ele coloca um muro de proteção sobre a tua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tenha medo de perder a comunhão com Jesus. Porque se for uma casa, irmão, Deus te dá uma outra melhor. Se você ficar doente, Deus vai te curar para que você sirva de testemunho para todos. O único medo que nós temos que ter é de perder a comunhão e o contato com Jesus. O que mais tememos revela onde está a nossa confiança. Qual é o teu medo? O que mais você tem medo de perder revela aonde está a sua confiança. Qual é os medos mais comuns da nossa atualidade? Medo da morte. Tem pessoas que, enquanto algumas estão, como a gente está falando no setembro amarelo, algumas pessoas estão, querendo fugir da vida, outros têm medo, mas a palavra de Deus, ela diz que se você der a sua vida para Jesus, você vai encontrar vida. Qual é o seu medo? Alguns medos da atualidade, medo da morte, medo de perder pessoas. Tem pessoas assim, tem namoros que são tão sufocantes. Por quê? Porque a pessoa, ela tem medo de perder a outra, e ela acaba perdendo a outra, mesmo ela estando junto com ela, por sufocar aquela relação. Quem ama, liberta. Quem ama, não tem ciúmes absurdos.
Pastor, você tem ciúme da sua esposa? Não, não tenho, irmão. Primeiro, por quê? Porque ela é livre. Segundo, porque eu confio nela, porque eu sei que ela me ama. Então não tem medo de perder. Se você perder alguém, é porque essa pessoa nunca foi sua. Ninguém perde aquilo que não tem. Aprenda a amar. O amor atrai as pessoas até você. A Bíblia diz que Jesus, ele atraiu uma multidão de pessoas e atrai até hoje, sabe por quê? Não por causa do medo, mas por causa do amor. A Bíblia diz que em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor. Se você é uma pessoa que exala amor, se você é uma pessoa que tem amor, você vai atrair pessoas até você. Amém? Em vez de prender, ame. Em vez de, de tentar prender, aprenda a amar, aprenda com amor. Então, quais são os medos da atualidade? Medo da morte, medo de perder pessoas, medo de fracassar. Não existe fracasso, irmão. Fracasso existe quando você para de tentar, porque até quando fracassamos, nós estamos aprendendo. Não existe fracasso. Fracasso existe para aqueles que desistem. Então eu tenho medo de fracassar, decepcionar o meu pai, decepcionar minha mãe, me decepcionar. Não tenha medo. Tenha medo de você parar. Se não deu certo hoje, amanhã dará. Tudo serve de aprendizado. Medo do futuro. O que será o meu futuro? Eu não sei. Eu só sei que se eu chegar no futuro, Ele estará junto comigo. O meu futuro é amanhecer todo dia, aleluia, em comunhão com Jesus, e perguntar para Ele o que a gente vai fazer hoje, para glorificar o Teu nome aqui nessa terra. Medo de não ser suficiente. A maioria dos medos que nós temos, segundo a ciência, mais de 70% não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso só causa ansiedade no nosso coração. Qual que é o efeito do medo na nossa vida? Jó, ele ficou com tanto medo, que ele diz: o que eu mais temia veio sobre mim. Agora, qual os efeitos do medo na nossa vida? Primeiro, nos paralisa. Nós não conseguimos avançar. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo de entregar a nossa vida inteira para Jesus. E o que vai dar, meu irmão? Só se joga. Você nunca vai saber se vai dar certo ou não, se você não abrir aquela empresa. Você nunca vai saber se dá certo ou não, se você não tentar. Sabe, pior do que você tentar e não dar certo, é você não tentar e chegar lá na frente e você dizer: eu poderia ter tentado. A dor do arrependimento. Não tenha medo, porque o medo ele nos paralisa. O medo não nos deixa avançar. O medo ele nos coloca numa zona de conforto. O medo não nos faz crescer. O medo ele gera uma ansiedade, um desgaste físico e emocional na nossa vida. O medo ele traz uma falta de fé. Ele tira o foco de Deus e coloca o foco nos problemas. Lembra da história de Pedro? A palavra de Deus ela diz que Pedro estava no meio de uma tempestade, e a Bíblia é bem clara dizer que eles estavam com medo. Mas de repente Pedro vê Jesus andando sobre as águas,
E aí naquele medo, sabe, o medo ele faz faz com que a gente veja as coisas distorcidas. Só é alguém saber, sabe, eu fiquei doente, ou o parente meu ficando doente, pronto, vai morrer. Vai morrer. Descobri que tem um carocinho aqui no seio, meu Deus, vou morrer. Ei, não é assim. Sabe, tem um testemunho do nosso colega, o pastor Fernando, reverendo, acho que mais, está uns 14 anos já, né? 14 anos, que ele descobriu que estava com câncer, fez quimioterapia, fez o tratamento, e muita gente que não tinha nada já foi dar glória a Jesus de perto antes dele. E a gente começa uma dor de cabeça, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Olha essa mancha aqui, cara, é porque você saiu no sol, e tinha um buraco na sua camisa e manchou, sabe, o sol queimou, não é nada demais, não tenha medo, Ele está no controle de todas as coisas, porque a gente recebe qualquer diagnóstico, a gente fala assim, vai morrer, não vai dar certo, não tem jeito. Olha, tudo tem jeito, sabe por quê? Porque nós temos um Deus capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, então fica tranquilo. Eu nunca contei, mas alguém já disse que na Bíblia existe 365 vezes que está escrito assim: não temas. Sabe por quê, irmão? Cada dia da semana, segunda, não temas, terça, não temas, quarta, não temas, quinta, sexta, sábado, domingo, não temas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, Deus está dizendo, não tema. E se tiver um ano bissexto, Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Está tudo sob o controle de Deus. Ao ter medo de morrer, pai, fica tranquilo. Fica tranquilo. Existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Você lembra daquele acidente daquele time de futebol, Chapecoense, né? Lembra do avião? Caiu, muitos morreram. Mas teve um que não morreu. Era um radialista lá de Santa Catarina. Ele ficou na UTI por um tempo, depois ele foi curado. E aí começou a viver a sua vida normal. Todo mundo morreu naquele acidente, porque um acidente de avião, irmão, cara, dificilmente alguém vive. Mas não tinha chegado o dia dele. E aí um ano depois, quando ele estava ali tranquilo, com saúde, Altamir, estava jogando uma pelada lá, um racha entre amigos, né? Jogando eu esqueci o nome, como é que o baiano fala? Uma pelada. Sentiu uma dor no peito. Se ajoelhou ali, morreu. Cara, aí você fica pensando, cara, não morreu num acidente de avião para morrer num rachazinho ali, numa pelada. Por quê? Porque no acidente de avião não era o dia dele. O dia dele era naquele dia. Então a Bíblia diz, não se preocupe no dia de amanhã, porque Deus está no controle da tua vida, você não vai alterar, aleluia. Se eu fosse, sabe, eu não tenho problema não, mas a Bíblia diz que a gente não vai alterar nenhum fio de cabelo na nossa cabeça. Se eu alterasse aqui, eu ia fazer uns implantes aqui, ó. Tá tudo tranquilo. Então, o medo, ele causa ansiedade, ele causa paralisia, ele causa falta de fé. Agora, como vencer esse medo? Primeiro, reconhecendo o medo diante de Deus. Diga para Deus, Senhor, eu tenho medo. Sabe aquela oração que eu fiz para a Ave Maria quando eu era pequeno e eu não entendia de nada? Essa você tem que fazer o contrário. Senhor, ora a Deus, Senhor, eu tenho medo, tira esse medo de mim, Senhor.
Porque o medo, ele não nos deixa viver a plenitude de Deus na nossa vida. Deus, eu tenho medo de ficar doente. Tem gente que tem medo de ficar doente toda hora. Não pode pegar aquilo, não pode, sabe? Fica tranquilo. Sabe, na época que estava tendo Covid, eu via todo mundo com medo. Você não podia, tinha gente que você não podia nem conversar por WhatsApp, ela mensagem de vídeo, que ela não queria conversar com você, estava com a máscara, com medo de pegar vírus. A gente veio aqui, eu andei, sabe, esse tempo todo assim. Tinha vez que a gente usava máscara, tinha vez que não usava máscara. Sabe quando que eu fui pegar Covid? Quando eu já tinha tomado 2 injeções, quando tinha acabado já. Mas tinha gente que chegava lá, você chegava lá, não sei se era você, chegava lá na porta da sua casa, a mãe falava assim: olha, fica de cueca, joga a roupa fora, ó a mangueira, para limpar, para poder entrar dentro de casa. E você está aqui, Deus te guardou, Deus te protegeu, aleluia. Então confia nele, entrega os teus medo ao Senhor. Toda vez que eu ia sair, o Senhor me protege, Senhor. Porque aí depois a gente descobriu que aquelas máscaras não serviam de nada. Foi de muito tempo agora, descobri um monte de máscara que a gente usava, não servia de nada. Só servia para comercial da nossa igreja, lá, aquelas máscaras lá, 8ª igreja. E a gente todo inocente, achando que estava todo protegido. Ninguém estava protegido de nada. Quem estava nos protegendo era Deus. Quem estava nos guardando era Deus. De dia e de noite era Ele que te guardava. De dia e de noite era Ele, aleluia, que te protegia. Então leve os seus medos a Deus. Encha a sua mente da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o verso 17 diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então quando você tiver medo, encha a sua vida, a sua mente da palavra de Deus. É ela que te fortalece, é ela que te dá fé. E a fé, ela nos ajuda a vencer todo o medo. Aleluia. Ontem eu recebi uma ligação de uma prima. Eu não sei, a filha da minha prima é o que mesmo? Não sei. É prima também? Tá bom, então é isso aí. Que a mãe dela foi fazer uma operação, acho que foi tirar o útero, e aí deu uma complicação. Estava na UTI ontem. Tipo, o pessoal estava tudo se reunindo já. E aí eu fiquei sabendo, mandei uma mensagem. A filha dela ligou para mim. E eu falei para ela assim: olha, tenha fé, vai dar tudo certo, Deus vai entrar com providência. E aí quando eu fui, hoje de manhã cedo, foi ontem à noite que eu falei, hoje de manhã cedo recebi uma ligação, dizendo: olha, ela está melhorando muito. Tenha fé. Agora, por que eu falei isso? Palavra de efeito? Não, porque a palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E como eu escuto a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, eu acredito que as coisas, aleluia, elas vão ser diferentes, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então eu profetizo, porque a palavra de Deus, ela diz: profetiza. Eu libero palavra de vida, porque a palavra de Deus diz: libere a palavra de vida. E nessa noite eu quero liberar uma palavra para você. Levante a sua mão aqui. Pai, em nome de Cristo Jesus, toda mão que tiver levantada nessa noite, Pai, que o Senhor possa pegar, ó Deus, passar uma fé sobrenatural, que haja vida, que essa pessoa possa lançar fora todo medo, que ela possa vencer todos os obstáculos, ó Pai. Eu profetizo, ó Deus, na casa dela, na família dela, no emprego dela, saúde, Pai, ela vai ser bênção de Deus, e o Teu nome vai ser glorificado na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Por que de vez em quando a gente tem algumas mulheres aqui na igreja que elas correm de mim? Porque
tinha uma época aí que eu chegava para alguém, uma vez eu encontrei uma irmã ali do nada, terminou o culto, estava passando ali em frente àquela pilastra, e não sei porquê, eu olhei para ela e falei assim: olha, daqui a um ano você vai estar grávida. Aí ela: está repreendido, pastor. Um ano depois estava nascendo o Isaac. Uma outra, teve uma irmã que chegou uma vez aqui, casal, e aí no final do culto, a gente tinha feito uma campanha para, tinha uma mulher que não tinha condição de comprar fralda para as crianças, não é dessa igreja, aí chegaram para mim e falaram: pastor, vamos ajudar? Eu falei: vamos. Aí nós trouxemos algumas fraldas, e no final tinha aquela fralda RN, né, recém-nascida, e aí alguém disse assim: pastor, esse pacote de fralda não dá, a criança dela é maior. Aí beleza, aí eu estou saindo aqui, terminou o culto, aí o casal vem até mim: pastor, eu gostaria de pedir para o senhor orar por mim. Por quê? Porque a gente está querendo ter filho, e a gente não está conseguindo. A gente já gastou o maior dinheiro com tratamento, já fizemos tudo que o senhor pode pensar e não está dando certo. Eu falei: a palavra de Deus diz que a gente tem que liberar vitória, a gente tem que liberar bênção. Vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, abençoa, que o Senhor possa abrir a madre dessa irmã, abençoa a vida dela, tal. Olhei para ela e falei assim: olha, daqui a um ano você vai ter uma criança. Aí ela olhou assim, eu falei: e para falar que isso é verdade, eu estava com a fralda, pega essa fralda aqui, a primeira fralda que você vai usar é essa. Passou um tempo, a irmã entra eu nem lembrava mais da irmã, ela entra com o marido, com a criança, usando a fralda. Falou: pastor, se lembra daquele dia? Eu falei: lembro, está aqui a criança. Meu amado, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus, comece a ouvir a palavra de Deus, sabe, quando tiver um endemoniado, o teu patrão lá dando trabalho para você, aí você fala assim: em nome de Cristo Jesus, a tua palavra diz, Pai, que o Senhor vai me colocar por cabeça e não por cauda, e eu sou luz e não trevo. Porque sabe, tem gente que fala assim: pastor, eu queria que o Senhor orasse por mim. Por que você quer orar? Qual a oração? Então, eu queria sair do meu trabalho. Mas por que você quer? Pastor, ali é umas trevas, pastor. Cara, eu falei: não, a gente vai orar para você ficar lá, porque a Bíblia diz que você é luz, e se você sair de lá, o lugar de treva vai ficar só treva. Então você vai ser luz lá, as coisas vão mudar lá, o ambiente vai mudar lá, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então use a palavra de Deus. Quer sair de lá, né? Vai sair não. Você vai ser luz lá. Aleluia. Como vencer o medo? Entregue o controle ao Senhor. Filipenses capítulo 4. Paulo estava preso. Aí ele escreve assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todo homem, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, mas leve todos os seus problemas, as suas dificuldades, com oração, com súplica e agradecendo ao Senhor. Então aprenda que você deve entregar suas coisas a Deus. É Ele que controla toda a nossa vida, é Ele que controla todo o nosso caminhar. Jó, ele viu que o medo dele se tornou uma realidade, mas ele também viu que Deus estava no meio do caos. Eu gosto dessa. Jó, ele viu que o seu medo se tornou realidade. A vida de Jó virou um caos,
Mas sabe como é que Deus se apresenta quando Ele vai se apresentar para a humanidade? Talvez sua vida esteja um caos, mas sabe como é que Deus se apresenta? O cartão de visita para Deus, de Deus para a humanidade é assim, ó: eu sou um Deus que está no caos e arruma o caos. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, a tradução correta, era um caos, sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. Talvez a sua vida esteja cheia de dificuldade. Deus está dizendo para você nessa noite, ó, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Sabe, a realidade do povo de Israel na época de Ezequiel 37 era ver um campo onde tinha acontecido uma batalha, onde muitos soldados tinham morrido. Ele só via ossos secos. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, pode esses ossos viver novamente? Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes. Aí o que Deus diz? Profetiza, filho do homem. O que Deus está dizendo? Fala para esse caos: acabou, chega. Fala para esse medo que você tem: chega, a partir de hoje eu não tenho medo mais, porque eu tenho o amor de Jesus na minha vida, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Profetiza, diga: osso seco, tenha vida novamente. Porta que está fechada vai abrir em nome de Jesus. A doença que o médico não consegue achar, já fez vários exames e não consegue achar, em nome de Jesus, receba a tua cura nessa noite, em nome de Jesus. A sua vida vai mudar, porque você tem um Deus da mudança. Amém? Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus da vida, que o Deus da confiança, como as nossas crianças aprenderam, Deus forte, como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Sabe, você tem um Deus poderoso. Eu lembro que quando a gente era pequeno, eu tenho um irmão. Olha o nome do meu irmão, eu nunca vi ninguém. Se você já ouviu o nome desse, Suzidan. Você conhece alguém com um nome desse, Raquel? Suzidan. Eu não sei aonde que arrumaram esse nome. E o Suzidan era o seguinte: ele arrumava encrenca com os meninos. E aí ele saía correndo, os meninos correndo atrás dele para bater nele. Ele corria, e quando ele me via, ele se escondia atrás de mim. O pessoal vinha correndo, quando me via assim, todo mundo parava. Falava assim: ó, se eu for mexer com ele, eu estou mexendo com o Sandro. Então todo mundo parava. Aprenda uma coisa, irmão: se o diabo mexer com você, ele está mexendo com Jesus. Então não tenha medo. Se os arrumava as encrencadeiras, sabe por quê? Porque ele sabia que eu estava lá para proteger ele. Você está nas suas encrencas, nem foi você que arrumou, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está com você nessa noite. A palavra de Deus, ela diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Será que você pode repetir isso comigo? Repita comigo: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum,
porque tu, Senhor, estás comigo, o teu cajado e a tua vara, ela me consola. Você crê nisso? Levante a sua mão e vai adorando nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, aonde tiver uma mão levantada, meu Pai, que haja proteção, Senhor, que haja cuidado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de medo, em nome de Cristo Jesus, eu repreendo agora. A tua palavra diz que o medo é um espírito, e em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de medo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó vai dizer o seguinte: olha, eu senti que um vulto, um espírito passou por trás de mim. O medo, irmão, é um espírito demoníaco, e nessa noite Deus quer te libertar desse espírito de medo. Você crê nisso? Então eu quero que você saia do seu lugar. Você que quer ser livre nessa noite, eu quero orar por você. Você pode sair ou pode ficar aí, mas Deus tem vitória para você nessa noite. Aleluia. Jó diz: olha, aquilo que eu temia, aquele espírito de medo que me escravizava, mesmo eu sendo abençoado, mesmo eu sendo cuidado, aquele espírito passou por trás de mim. O Senhor quer te libertar nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Oh Deus, alabachou, tecarearabassuri andarai. Em nome de Cristo Jesus, todo espírito de medo agora, essa pessoa que tem medo de morte, essa pessoa que tem medo do escuro, Pai, tem pessoas aqui, ó Deus, que tem medo de escuro, ó Pai. Tem pessoas aqui, ó Deus, que tem medo de ficar enferma. Tem pessoas aqui, ó Pai, que tem medo de perder o trabalho. Em nome de Cristo Jesus, eu repreendo agora todo espírito de medo agora, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, vai derramando da tua graça agora, Pai. Senhor, vai derramando do teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo mal, eu repreendo agora todo espírito maligno agora, todo espírito, ó Deus, que tem lançado medo na vida dessa pessoa agora, Pai, em nome de Cristo Jesus agora. Toda obra maligna agora cai por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, vai caindo por terra agora. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra, sopra nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus agora. Eu repreendo agora todo espírito de enfermidade agora, todo espírito de medo agora. Essa pessoa, ó Deus, que tem medo, ó Deus, ela sempre está dizendo: alguém fez um trabalho para minha vida, por isso que minha vida não está dando certo. Eu repreendo esse espírito agora, em nome de Cristo Jesus agora. A tua palavra diz, ó Deus, que maior é o Senhor que está conosco, ó Pai, do que todo o inferno junto, ó Pai. E não há encantamento, não há feitiço, não há, aleluia, laço, não há nada, ó Pai, que possa prender o teu povo, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para a vida dele, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus agora cai por terra agora toda obra maligna agora, tudo aquilo que foi feito na encruzilhada, tudo aquilo que foi feito, ó Pai, na mata virgem, em nome de Jesus cai por terra agora. Eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor estás contigo, em nome de Jesus. Aonde tu pisas, aleluia, a planta dos teus pés, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, aleluia, porque você é luz. Aonde você pisar os teus pés, aleluia, toda a escuridão vai ter que sair agora, em nome de Cristo Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, oh glória, 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 glória. Vem Espírito Santo de Deus, de cantarabassuri andarabai. Vem Espírito Santo de Deus, oh Deus de poder, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Levante a sua mão para o alto, sua mão direita para o alto. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, aleluia, eu saio daqui nessa noite com a minha vitória. Eu saio daqui nessa noite
crendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é o Deus que lança fora todo medo. Eu profetizo na tua vida agora, portas abertas, cura, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Adore a Ele, adore, adore, adore. Faz entender que a tempestade é você, chuva Aleluia. forte é você, Levante a sua mão pro alto. vento forte é você, Espírito Santo de Deus, me faz tremer as pernas. abençoa teu povo agora, Pai. Porta aberta Derrama da tua graça, é você, Senhor. Derrama do mas teu a Espírito. fechada é você, é tudo sobre Aleluia. você. Então me tira o medo. Diga. E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Aleluia. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. Só mais uma vez, levante a sua mão direita para o alto. Pai, em nome de Jesus, eu peço neste momento que o Senhor venha ungir a mão dessa pessoa, Pai. Deus, quando ela sentir qualquer tipo de medo, ela vai levantar essa mão cheia da tua unção, Pai, e vai repreender todo o medo. Pai, em nome de Cristo Jesus, dá autoridade nessa noite para o teu servo e para a tua serva. Aleluia. Levanta as duas mãos. Será que você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Quarta-feira que vem você não pode faltar. Pastor Luciano Granado vai estar ministrando uma palavra poderosa para a sua vida. Venha e traga alguém com você. Um amigo nosso, cheio do Espírito Santo, Pastor Luciano Granado, vai estar conosco aqui para abençoar a sua vida. Estenda as suas mãos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero neste momento te agradecer pela vida do teu servo e da tua serva, por tudo aquilo que foi falado, ministrado nessa noite. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor Jesus.